Olá, corações, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da história e hoje nós estaremos estudando a Revolução Industrial. E aí, para iniciarmos, nós deveremos olhar para o conceito fundamental da Revolução Industrial para termos assim uma aprendizagem correlacionada. E aí, o nosso pontapé inicial traz para nós a seguinte descrição: é uma expressão que designa mudanças profundas que alteram de maneira determinante o estado das coisas, principalmente se forem consideradas as relações de trabalho, de produção e de bens de consumo. Logo, quando falamos de Revolução Industrial, traz para nós a descrição de mudanças profundas. Revolução, muitas das vezes analisada, desassociada de industrial, teremos um olhar específico para revoltas, rebeliões, rebeldias, mas quando falamos Revolução Industrial, deveremos associar a mudanças profundas, que de certa maneira alteraram a forma do mundo se relacionar e trazendo assim processos de modificações e transformações profundas. É grande exemplo que nós temos aí está associado ao período industrial que nós estamos vivenciando, que trata de elevada tecnologia, produção de ponta, o que descreve o quanto as mudanças ocorreram. Então a Revolução Industrial associa pelo conceito a mudanças profundas que alteram de maneira determinante o estado das coisas, principalmente se forem consideradas as relações de trabalho, de produção de bens de consumo. Quando falamos relação de trabalho, traz para nós um olhar também bem interessante específico no que trata no modo de produção. A Revolução Industrial ela altera. Temos o agronegócio ligado ao setor primário, mas nós observamos que o setor secundário, a indústria, ela alterou a forma de correlacionar as atividades produtivas e até mesmo trabalhistas. Continuando ainda em conceito do ponto de vista histórico ou historiográfico, concebe-se Revolução Industrial como processo de mudanças que ocorreram em determinado período e que resultaram na substituição de um modelo de organização da sociedade por outro, que pode ser chamado de organização industrial da sociedade. Então, no contexto histórico, nós temos aí mudanças que ocorreram em determinado período. Então, o período da Revolução Industrial marca para nós esse momento da idade moderna, idade contemporânea, as alterações ocorridas nesses dois grandes períodos da história, tendo uma correlação direta com o que nós nomearemos e chamaremos de Renascimento. Não poderemos esquecermos, com base no estudo da história, que como descreveu o pensador Hegel, que sempre haverá uma correlação de um acontecimento histórico com o outro. Ou seja, um fenômeno histórico, ele dará origem a outro fenômeno histórico. A história, ela torna-se dinâmica e ela acaba trazendo alterações e modificações. A Revolução Industrial passa a ser um fruto de acontecimentos anteriores, trazendo assim resultados modificadores no processo da sua concepção. Já no que fala da origem, nós deveremos observar que a Revolução Industrial está associada a alguns fatores. Primeiro fator fundamental, a acumulação de capital. E aí devemos entender que a acumulação de capital se desenvolveu pelo renascimento das cidades, pela expansão marítima europeia, pela economia mercantil e pela colonização da América. Olha que pontos correlacionados à acumulação de capital. Renascimento seria o retorno ao modelo antigo, saída do mundo feudal. A expansão marítima europeia, destaque para Portugal e Espanha, conhecidos como os países ibéricos. A economia mercantil, mercantilismo ele associa aí, onde nós teremos o fator determinante para o surgimento do capitalismo comercial, e aí nós temos a colonização da América, Portugal e Espanha inicialmente, depois nós teremos a Inglaterra com uma colonização de povoamento. Leva ao que nós chamamos de acumulação de capital. E aí, associando a Inglaterra, um fato interessante. Portugal, mesmo que saiu no contexto de liderança no processo marítimo, nas grandes navegações, tornou-se um grande devedor à Inglaterra, o que tornou a Inglaterra um país num período com grande detenção, de fato, que nós chamamos aí de capitais. Continuando, perceberemos o despovoamento rural
com cercamentos de migrações para cidades inglesas. Despovoamento rural com cercamentos e migrações das cidades inglesas, que vai fazer de fato aí o que nós perceberemos e temos noção básica que as áreas rurais despovoadas faz com que haja um processo migratório dentro das cidades inglesas, e aí tendo um aumento de pessoas em áreas urbanas. Aí nós notaremos uma grande diferença básica já no processo de mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial. De outro lado, nós temos o desenvolvimento de novas técnicas de produção e surgimento do maquinismo. Então as técnicas agora serão novas. Nós iremos observar o artesanato, saiu do artesanato para a manufatura, depois a maquinofatura. Quando nós observamos o artesanato, a ideia básica, produção feita à mão. A manufatura, a produção também feita à mão, diferenciando o artesanato de maneira mais isolada, a manufatura com maior abrangência de pessoas envolvidas no modelo de produção, e o ponto final, o resultado final, a presença de máquinas, onde nós iremos encontrar o aumento direto da produtividade. E aí vem para nós a primeira Revolução Industrial, local, de fato, a Inglaterra. O período é o século XVIII, a energia é a vapor e as matérias-primas, o carvão e o ferro. E aí nós poderemos associarmos a primeira Revolução Industrial, ela estará diretamente associada ao que nós nomearemos e chamaremos de matéria-prima energética ou carvão, que traz para nós o vapor, a produção de máquinas movidas a vapor. Então a Inglaterra é a pioneira de fato nesse cenário que nós chamamos de Revolução Industrial. Retornando, nós perceberemos mas o que levou a Inglaterra a ser essa pioneira à origem? A acumulação de capital, o despovoamento rural e o desenvolvimento de novas técnicas foram fatores fundamentais para esse procedimento. E aí nós temos o pioneirismo inglês, nos leva a entender a mudança de matéria-prima para a indústria têxtil. Voltando lá, nós perceberemos que o despovoamento rural, a grande concentração de animais na produção de lã, favorecia a indústria têxtil. Reserva de recursos naturais. Quais são esses recursos naturais? O ferro e principalmente o carvão. Mercado consumidor. Inglaterra, século XVIII, intensifica o processo da sua colonização de povoamento, o processo de comercialização. O capitalismo comercial ele está em alta nesse período, é o grande destaque. E aí nós temos aumento da mão de obra nas cidades, em vista ou em virtude dos cercamentos, o desenvolvimento do comércio externo, esse contato com Portugal, por exemplo, e o Portugal nesse período já começa a ter uma alta dívida para com a Inglaterra, e veio o investimento na produção industrial, feito pelo capital mercantil. Então, o capitalismo comercial associado ao mercantilismo faz aí que haja forte investimento no processo industrial. Já analisando o contexto das invenções, as relações do trabalho e o pensamento dominante, nós chegamos à seguinte concretização. O motor a vapor foi desenvolvido, a máquina de fiação foi também desenvolvida nesse período. Enquanto a relação de trabalho se dava através de operários em fábricas, péssimas condições de trabalho, o triste trabalho infantil. Naquele período, sem um planejamento familiar, quando e quanto ter filhos, muitas famílias que trabalhavam, desenvolviam as suas atividades e o que ganhavam dava apenas para sustentar a si mesmo. Crianças de 12, 14 anos estavam em suas atividades já nas fábricas, ou mais novas do que 10 anos. E aí nós iremos perceber que o trabalho
era desenvolvido em áreas com péssimas condições, não tinha, de certa maneira, uma condição em defesa dos trabalhadores, e naquele período o pensamento dominante no processo da industrialização era o liberalismo. E retornemos a Adam Smith, o liberalismo que traz para nós a ideia de uma liberdade econômica. Já dando continuidade, perceberemos que a segunda revolução industrial, ela torna-se mais abrangente. Ela continua no continente europeu, abrangendo a Alemanha, abrangendo a Itália, porém ela vai em outros contextos, exemplo, Estados Unidos e Japão. Esse período abrange aí o século XIX. Um fato interessante que nós notaremos aqui, que esses países, primeira fase da Revolução Industrial, segunda fase da Revolução Industrial, são considerados países pioneiros, ou países da base da industrialização global. E nesse período da segunda Revolução Industrial, a energia tornou-se caracterizada pela eletricidade. E as matérias-primas destaque aí, ou a fonte de energia destaque do período é o petróleo. 1859, no estado da Pensilvânia, é descoberto no período moderno o petróleo no contexto global. E aí um fato, um link com a história antiga, os romanos já conheciam o petróleo e não tinha, de fato, o conhecimento da época com a produção energética. O petróleo era utilizado na pavimentação. Assim, como também naquele período antigo, o sal ele era utilizado para contexto de pavimentação. Mas voltemos à segunda Revolução Industrial, notaremos as matérias-primas, destaque aí o petróleo. Segunda Revolução Industrial tem como invenção, olha que marco, telefone, automóvel, são os destaques do processo de industrialização. A relação de trabalho passa a ser desenvolvida pela substituição de operários por máquinas. Vem, as péssimas condições de trabalho, elas continuam, porém o pensamento dominante é o imperialismo. Nesse período, a África e a Ásia passam a serem o contexto da exploração, onde que se desenvolve um neocolonialismo nestas regiões. E depois nós teremos um olhar também para o Japão, voltando à divisão dos períodos da história: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Média ela é caracterizada pelo que nós chamamos de feudalismo. Porém, mesmo passando desse período Idade Média para a Moderna, alguns países continuaram com seu processo econômico voltado ao sistema feudal, ao feudalismo. E aí é o caso do Japão, para darmos início aí à Era Meiji. E nós iremos observar que, por pressão dos Estados Unidos, vem lá o fim do shogunato. O shogunato passou a ser um governo de cunho militar, uma autoridade militar, e estava até mesmo acima da autoridade imperial. É considerado na história esse período shogunato aí de 1192 a 1867, e nesse período nós iremos chamá-lo de maneira didática para compreendermos como uma ditadura do shogunato. E aí levava o isolamento do Japão. Por pressão dos Estados Unidos, abertura do Japão, fim do shogunato. Quais são os resultados? Novos hábitos e costumes. E aí vem um ponto fundamental. Nesse período, a Revolução Meiji vai levar uma análise comparativa. A Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, o avanço tecnológico, a Revolução Industrial, e de outra maneira o Japão não tinha esses avanços. Qual é o investimento? Investimento na educação. Professores norte-americanos, europeus, passaram a desenvolverem lições, instruções no Japão para um desenvolvimento progressivo e industrial no Japão, o que nós chamamos hoje o país que tem aí um olhar holístico para o modelo da produtividade e da administração. Então, novos hábitos e novos costumes, interação com novas culturas, com o mundo externo. De outra maneira, perceberemos novos hábitos e novos costumes. Vem a reforma agrária e renovação de leis. É um contexto interessante. Renovar as leis.
seria um novo momento, um momento agora de fazer mudanças no cenário do campo legislativo. Vem também a incorporação ao sistema capitalista, fim do feudalismo, agora adentrou-se de uma vez no sistema capitalista. Avanços tecnológicos nos transportes e na comunicação. Rápido processo de modernização. Aqui tem um aplauso fundamental a esse modelo japonês de se desenvolver. O processo de modernização foi rápido. Gosto sempre de fazer uma correlação o Japão com as demais culturas. No Japão nós tivemos aí nos últimos anos um maremoto, autodestruição numa cidade próxima ali do local do maremoto. Rapidamente o Japão se reconstrói. A cultura de consolidar, de sentir o outro, passa a ser descritivo no contexto da cultura japonesa. E aí nós temos um outro destaque, que é o fortalecimento do Estado. O Estado se fortalece, o Estado passa a ter o controle, o domínio, e aí nós teremos uma economia voltada para a questão do Estado. Então, falar da Revolução Industrial, nós temos que, primeiramente, vermos um conceito ligado à história, à origem, dividirmos a primeira revolução, ou a primeira fase, a segunda revolução, e um olhar específico aí para o Japão. Um forte abraço a vocês e espero que esta nossa aula tenha grande contribuição para a formação de saberes de cada um. Forte abraço.